Boa noite. Nós vamos começar o ano com o pé direito, trazendo uma das figuras mais queridas do Recife, Padre Cosmo. Padre Cosmo, o senhor está com um visual jovem, né? Obrigado, Deus abençoe, querido. É uma alegria, né? A vida da gente é um mistério, né? Deus é que faz a gente ficar, rejuvenescer a gente sempre. Diz até que no céu, no mundo espiritual, a gente sempre é jovem, a gente não envelhece, né? No mundo do espírito, né? Então, eu agradeço. É até um elogio que o senhor me faz. Muito obrigado, doutor João. Não, mas o senhor está jovem de cabeça e de físico também, né? Obrigado, querido. Agora, como é que vão? Porque o senhor é famoso também pela festa de aniversário dos seus cachorros. Como é o aniversário dos cachorros? E por que é que o senhor faz? Olha, o aniversário dos cachorros é uma ideia da minha secretária, que é a Alzineide, né? Neide é uma pessoa muito inteligente, é uma moça muito focada no trabalho e tem esse lado muito brincalhão, de certa maneira, cômico, né? Então, ela que teve essa ideia e que criou, né? Então, meus cachorros gostam muito de animal, preciso de cachorro, e ela teve essa ideia e o pessoal gostou muito. Acho que o pessoal quer algo diferente, eu acho que esse é o... O senhor tem quantos cachorros? Hoje eu tenho 5 cachorros, eu tinha 6, mas hoje eu tenho 5. 5? É, senhor. Como é o nome? Diga aí. Olha, tem Tibério César Augusto, tem Maria Augusta, tem Flávia Augusta, tem Mimosa e tem Cleópatra. Eita, é tudo famoso. E qual é que o senhor gosta mais? Olha, eu gosto de tudo, mas a que chegou agora, Cleópatra, ela é muito assim, ela é muito carinhosa comigo. Mas Cleópatra tomava banho de leite, essa não toma não. Essa não toma não. Essa é a cachorra que eu recebi dela já adulta, né? Mas ela é muito afetuosa, gosta muito de atenção, né? Cada animal tem assim um temperamento diferente. Já o Tibério César, que dorme comigo no quarto, é um maltês, ele é muito companheiro, ele é muito sensível, ele é mais amorosinho assim de estar comigo. É o cachorro da casa, entendeu? É um maltês, é Tibério César Augusto. Ô, Padre Cosmo, o senhor, depois de atuar com muito sucesso na Estrada do Remédio, em Afogado e Soares da Mata, está onde agora? Olha, eu estou numa igreja chamada Oratório da Santa Cruz, que é no Pátio da Santa Cruz. Eu estou ali por um tempo. Eu até já anunciei ao pessoal recentemente, já anunciei ao Vigário Episcopal, que eu vou pedir renúncia dessa igreja agora, no dia 28 de fevereiro. Então, eu já mandei comunicar a Dom Fernando, que é o bispo da diocese, né? Porque eu quero agora uma experiência diferente. Eu já passei lá 1 ano e 6 meses. Para mim, já é uma experiência boa, né? Então, foi uma experiência na vida de padre da gente. Cada momento é uma experiência que enriquece muito a gente também. Agora, esse santuário, lá não é santuário não, é o quê? É um oratório. Um oratório é vizinho da melhor padaria do Recife. O senhor vai lá na padaria Santa Cruz? Sempre apareço lá, de vez em quando eu passo lá, as meninas já me conhecem. Tudo é bom lá, né? Tudo é gostoso, tudo tem um sabor diferente, aquela padaria. E como é que as pessoas podem consultar com o senhor? Porque em todo lugar que o senhor estava, era fila, a pessoa horas para poder ser atendido pelo Padre Cosmo. Onde é que o Padre Cosmo está recebendo agora? Eu recebo também lá na igreja, no oratório, na quinta-feira. Agora, esse mês e o mês de fevereiro, como eu ando muito cansado, eu diminui um pouco, né? Então, eu recebo, após as missas, eu atendo as pessoas que me procuram, após as celebrações. Também na minha casa, eu celebro também no domingo à noite, que é pelo YouTube, pelas redes sociais. Também, após a missa, eu recebo também as pessoas. E essa missa é muito assistida, essa missa do domingo, né? O pessoal até que gosta de ver, eu fiquei impressionado quando chega assim a um número de 600, 700 pessoas, 800, já chegou até a 1.500, 1.600. O pessoal tem uma sede assim de algo espiritual, né? Então eu percebo que é uma sede das pessoas, né? Algo elas precisam, muito diferente. Quando o prefeito João Campos assumiu, Naves foi lá para pedir as bênçãos. Ele está fazendo um bom trabalho? Depois da sua bênção? Ele é um menino jovem, né? Um rapaz novo, mas eu percebo que ele é um rapaz muito determinado, é um rapaz muito preocupado. E aí ele tem feito um trabalho muito bom, restaurando praças, restaurando calçadas. Sempre ele está vendo um trabalho novo que ele faz, né? Eu creio que é muito complexo o trabalho dele, porque é uma cidade que tem uma série de problemas, uma cidade muito grande, como o Recife. Deve ter inúmeros problemas que não é fácil na gestão de um prefeito, em um espaço de 4 anos, fazer tanta coisa como se deve fazer. Então, para mim, na minha percepção, é muito difícil. Mas ele está fazendo, sim. Padre Rinaldo veio aqui outro dia. Senhor. E disse que quis falar com o senhor e ficou lá atrás e ninguém via. Daqui a pouco o senhor disse que ele estava lá. Ele estava mentindo ou o senhor adivinhou que ele estava lá?
Não, é porque às vezes tem algum colega padre que vai na igreja e fica atrás, né? Há 2 semanas atrás eu estava na igreja e vi um homem muito parecido com... Eu tive a impressão que ele era um padre. E ele passou da missa toda ali, mas ele veio para frente e estava sentado, e estava lá e disse, esse homem parece que é um padre. E no final ele disse, padre, eu sou um padre, eu vim lá perto de Serra Talhada, então eu vim participar da sua missa aqui. Eu disse, por que o senhor não subiu ao altar comigo, porque você não se apresentou antes? Ele disse, não, padre, eu quis ficar só aqui, na igreja, como os fiéis também. Então, para mim, já foi muito importante, muito bom. Mas Padre Rinaldo, o senhor chamou ele, não foi? Foi, senhor, foi. É verdade, foi. É um padre muito bom também, muito simpático. Faz um trabalho muito bom na paróquia dele agora. Está em Candeias, né? É. É, senhor. Nossa Senhora das Candeias. É, senhor. Qual é a Nossa Senhora do Padre Cosme? Olha, Nossa Senhora tem milhões de títulos, né? Mas a Nossa Senhora o título dela que me chama a atenção e que eu amo é do Perpétuo Socorro. Por quê? Porque eu nasci no dia 27 de junho, que é o dia da memória litúrgica do Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu até tenho uma medalha dela, com a medalha dela aqui. Tem a medalha dela aqui, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, é o título que eu, assim, sou encantado com ela, através desse título. Que ela é aquela que socorre a gente, né? Com as bênçãos de Jesus. Quando o senhor está com alguma bronca, é ela que resolve. Ela que resolve. Eu sempre oro, faço as orações e peço a ajuda dela. O senhor hoje é um grande especialista em Nossa Senhora, né? Fez um curso no Vaticano, né? É, eu fiz um curso. Passei lá 2 anos e 6 meses. E qual é a característica mais importante de Maria para o senhor? Olha, Maria, para mim, hoje, ela se tornou muito próxima, ao mesmo tempo, ela se tornou aquela mulher desconhecida. Se eu fosse escrever um livro, eu deveria escrever um livro. Maria, a grande desconhecida, porque a gente conhece muito pouco sobre Maria. Para o senhor ter uma ideia, no Novo Testamento só se fala 100 e poucas vezes de Maria. E o texto mais antigo que tem de Maria é Gálatas 4:4, onde diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. Né? Para falar da pessoa de Maria, é Paulo que fala, lá em Gálatas 4:4. Então, é o texto mais antigo que fala da pessoa de Maria Santíssima. Então, ainda é muito pouco. Então, Maria ainda é muito desconhecida na humanidade. E na Bíblia, que o senhor está aí, Maria está muito aí? Maria está muito na Bíblia. Ela está nas prefigurações do Antigo Testamento. Por exemplo, quando se fala de Eva, Maria também é comparada com Eva. Eva, aquela que caiu, mas Maria agora aquela... Eva que desobedeceu. É Maria, que é aquela que desatou o nó das obediências. Já falava São Cipriano no fim do século II da era cristã. E os padres da igreja, nos primeiros séculos até o século VII, por exemplo, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, né, e vários outros, São Boaventura, São Bernardo de Claraval, né, eles falam de Maria, cada um com um conceito muito bonito, né? Tem uns que dizem, por exemplo, Maria é a escada do céu, outro fala Maria como a lâmpada que veio para iluminar a humanidade, outros falam de Maria como aquela que liga a gente a Deus. Então, cada um tem um conceito muito belo de Maria. De tal maneira que o período da patrística, do século III ao século IX, é um período muito belo, é chamado período áureo da patrística. Por quê? Porque até hoje, os conceitos que a gente tem sobre Maria, eles vieram da patrística, ou ele veio da patrística, um conceito. Por exemplo, a Salve Rainha é do período final da patrística para a Idade Média, quando houve uma peste no ano 1500, e se rezava muito a Salve Rainha. Então, hoje, se a gente reza hoje a Salve Rainha, a gente deve a muitas pessoas que já rezavam na Idade Média. Tem uma devoção a Maria como mãe e rainha também. Ô Padre Cosme, o pessoal de Afogados, o que o senhor tem lá de viúva e viúvo, reclamando com saudade do senhor. O senhor deixou lá uma legião, não foi? É por onde a gente passa, interessante, que a gente marca muito a vida das pessoas, principalmente o padre, né? O padre, não eu como padre, mas todo padre, ele é uma figura que chama a atenção onde ele está. E ele, claro que ele marca a vida das pessoas, porque ele está ligado direto com Deus, pela sua unção, pela vida que ele foi escolhido para viver, pela opção de vida que ele fez em relação aos pobres, a uma vida mais desregrada. Ou seja, o padre é um homem que deve ser diferente do homem que vive no mundo, né? Diferente no sentido de ter um diferencial, digamos assim, espiritual, que marca a vida das pessoas, ou seja, as pessoas que vêm para ele, não é para ele, é para Deus. Então, ele deve ser aquele canal que faz com que as pessoas tenham uma experiência de Deus. Então, muita gente... Padre Cosme, com a morte de Bento XVI, a igreja está menor? Não, eu digo que a igreja está mais rica. Para o senhor ter uma ideia, Bento XVI, ele deixou um legado muito grande na área da teologia. Ele escreveu vários livros e deixou um conjunto de livros chamado O Homem,
que escreveu mais de 100 livros. É quase uma biblioteca, livros belíssimos sobre todos os assuntos que o senhor possa imaginar. Então, ele deixou um legado muito grande. Agora, a igreja enriqueceu mais com a presença dele como homem espiritual, ou seja, nas moradas eternas, né? Então, é um homem que deixa uma grande bênção para a humanidade e para a Igreja Católica, especialmente. E como é que a maioria dos padres, o senhor especificamente, entendeu a renúncia dele? Foi o primeiro Papa que renunciou, né? Foi o primeiro Papa, depois de 600 anos, foi. O que antes dele tinha renunciado Celestino na Idade Média, né? Então, ele renunciou, foi uma atitude heróica, né? Porque ele já estava idoso, cansado, muitos problemas. E sozinho, ele viu que psicologicamente já não estava bem. E vieram muitos escândalos do Banco do Vaticano, do Banco de Santo Ambrósio. Vieram outros escândalos de um dossiê que foi feito pelo mordomo dele, ou documentos que ele pegou só pedaços assim e juntou. Então, virou um escândalo. Porque tem coisas que o Vaticano tem, mas o Vaticano é um país, é o menor país do mundo, tem só 800 pessoas. E ali, claro que é um país. O país tem sua moeda própria, tem suas leis próprias. E ali foi um momento que chocou o mundo, porque não se esperava que o Papa, né, ele viesse a renunciar. Porém, foi um ato de amor também para com ele e para com a igreja, porque a gente só deve fazer o que a gente pode. Tem momentos na vida que a gente tem que realmente dizer sim e dizer não, e saber até onde deve ir. O enfermeiro que está atendendo ele disse que as últimas palavras dele foi: Deus, eu lhe amo. Porque é uma expressão, na realidade, ele resumiu a vida todinha ali naquelas palavras. A gente morre como a gente vive. O senhor vê, por exemplo, como é que morre uma pessoa que vive matando alguém, que vive roubando? Do jeito que ela morre, é do jeito que ela vive. Como é que deve morrer um padre ou uma pessoa que vive em comunhão com Deus, ou fazendo bem à humanidade? Em paz, com serenidade, tranquilidade. Então, ele morreu sereno, de maneira tranquila, dizendo eu te amo. É uma declaração de amor. E é lindo dizer para alguém eu te amo. Isso faz bem a gente e faz bem a outra pessoa também. Ô, Padre Cosme, existe céu, inferno e purgatório? São realidades que se encontram na igreja da gente, na doutrina católica. Até aqui está o livro do Catecismo da Igreja Católica, é verdade. Está o Catecismo, está a doutrina da Igreja Católica. Se você quiser conhecer a igreja de verdade, deve ler esse livro e também ler a Sagrada Escritura, né? Daí que estou com a Bíblia aqui também, porque é muito importante, são os livros bases da igreja da gente. É o Catecismo e a Bíblia Sagrada, né? Por quê? Porque são realidades que existem pela fé. É um dogma. O que é o dogma? O dogma é a verdade de fé revelada por Deus, que a gente aceita, mas não entende com a razão humana. É um dogma. Então, desde a igreja da gente, pela doutrina, que existe o céu, o purgatório e o inferno. O céu é o bem supremo com Deus, é o amor pleno com Deus. É uma realidade de uma experiência profunda com Deus, que já começa na terra. O inferno é a ausência de Deus, é o ódio, é a falta de amor profundo. E o purgatório é um estado de vida onde a pessoa está se purificando para experimentar Deus eternamente. Ele passa uma temporada no purgatório e depois vai para o céu. Passa, todo mundo passa, é verdade. Todo mundo passa pela experiência do purgatório, que é purificar-se de algo que não está bem, de alguma sujeira espiritual que está na alma. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Padre Cosme. Padre Cosme, essa coisa que se diz, o senhor vê o futuro, é? Não, o que acontece, doutor... Desde sua mãe, né? Sua mãe... Mamãe tem essa capacidade, é um dom que Deus dá. Quando Deus cria cada ser humano, Deus capacita com milhões de dons, só que a gente não percebe. Tem dons naturais e dons sobrenaturais. Tem dons que é para a gente ajudar a se santificar e ajudar o outro a crescer na fé, a ter um olhar diferente para a vida, né? E também tem a comunhão maior com Deus e com os irmãos. Na realidade, é quando a gente, às vezes, está ali em oração, Deus revela alguma coisa. Deus fala a alma, fala a mente, fala o coração. E a gente deve dizer para a pessoa. Então, tem gente até que chama que a gente é vidente, mas são nomes que se dá, mas é uma capacidade psíquica que Deus dá a cada um de nós. Uns mais e outros menos. E por que é que todo mundo que vai conversar com o senhor entra triste e sai alegre? Qual é o segredo? Eu acho que a missão do padre, não só eu como padre, mas todo padre, toda pessoa que tem uma comunhão com Deus, uma vivência com Deus espiritual, é levar, o primeiro dom para as pessoas é alegria e esperança. Por quê? Porque hoje o mundo, a gente encontra muitas pessoas que estão perdendo a alegria de viver e a esperança. Ora, se a gente perder a esperança, a gente perde um pouco o prazer e a motivação de vida.
E a alegria é o que dá prazer a gente. Ninguém vive sem prazer. Até um animal precisa de prazer. É algo que motiva a gente a querer viver mais, impulsiona, é como uma mola propulsora para que a gente possa realmente gostar de viver, porque a vida é a batalha. O padre Cosmo, o senhor como pessoa desse coração enorme, como padre, sofreu muito na Covid? Olha, eu sofri, mas ao mesmo tempo, eu lembro que eu estava em Roma e onde eu ia passando de frente a uma igreja que tem em Trastevere, que lá tem um quadro belíssimo, Nossa Senhora do Bom Remédio, que daí veio a devoção para que muitas paróquias fossem erguidas, por exemplo, a paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Essa devoção veio, tem aqui, tem também em Fernando Noronha, essa devoção veio de Portugal, que veio de Roma, a origem está em Roma. E eu encontrei daquela paróquia, um dia eu fiquei admirado e estava rezando. Uma semana antes de estourar o Covid, que eu estava em Roma, eu fui para a faculdade e eu passava perto dessa igreja e eu ia rezar um pouquinho. Dentro desse quadro imenso, Nossa Senhora do Bom Remédio, que ela está vestida de vermelho, e o menino Jesus tem uma tacinha na mão assim, e ela também. Então eu estava orando ali, e eu vi uma voz no meu coração, olha, vai estourar um problema na humanidade, que muita gente vai morrer, muita gente vai embora, mas você vai ficar, e muitos vão e outros vão ficar, porque é um momento da humanidade. Eu escutei aquilo e eu não dei muito crédito, né? Mas depois, 2 dias depois, o governo italiano lançou o decreto que ninguém poderia sair mais de casa. A gente teria que ficar em casa, confinado mesmo em casa, né? Então eu passei 6 meses confinado na casa, com quase 80 padres, era muito padre, do país e da África, né? Então, eu aceitei com resignação, porque eu sabia que ia acontecer algo, porque eu tive como uma revelação naquele momento. Então eu digo, meu Deus, puxa, então foi uma coisa impactante, né? Primeiro que a gente estava estudando na faculdade, ia diariamente. E por outro lado foi uma experiência única, né? Que não é todo dia que a gente passa um Covid, não é todo dia que você vê alguém morrer perto de você. Então foi algo único, porém algo que não me assustou tanto. Mas eu vi colegas perturbados e padres assim, altamente perturbados. Eu dizia, não, calma, a gente deve ter fé. A fé é importante. O senhor perdeu muitos amigos com a Covid? Da casa não, porque as medidas foram feitas imediatamente. Por exemplo, a gente tomava café ou almoçava 2 metros de distância um do outro. Mas na casa vizinho... Aí não tinha fofoca, né? Com 2 metros não dava para fazer fofoca. Mas eu falava alto. De tal maneira que na casa vizinho de padres, não tomaram as medidas e morreram os 5 padres. Eram padres de outro país, do México. Mas amigos do senhor aqui do Recife, o senhor perdeu? Não, daqui eu sou um colega padre, Roberto Carlos, que morreu, né? Ele era colega, mas ele tinha também uma comorbidade, ele tem uma doença que levou a isso. Mas, na realidade, eu penso assim, a morte só que é uma desculpa. A gente morre quando Deus realmente determina, porque a Bíblia diz como nasce uma só vez, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, e nasce uma só vez e morre uma só vez. Morre uma só vez e nasce uma só vez. Ou seja, aqui a gente tem um ciclo de começo, meio e fim. Então, a vida aqui, ela tem um ciclo. Tem a intrauterina, tem a vida e depois tem a passagem para o mundo espiritual, para as moradas eternas, que a gente chama de morte. Mas aqui só que é desculpa a morte, porque a gente vai ter que sair daqui mesmo. Nós somos passageiros daqui. Essa carta de renúncia do senhor vai demorar tanto quanto a carta de renúncia de Dom Fernando? Porque Dom Fernando já entregou essa carta há quase 1 ano. As coisas no Vaticano, elas têm uma burocracia, ou seja, tem um processo, né? Não é só a carta chegar lá, isso eles analisam, eles pensam, eles veem, né? Eles veem o trabalho da pessoa, é claro que é diferente, o trabalho de um padre de um bispo, né? A dimensão é maior, né? E eu vou pedir a saída do oratório da Santa Cruz, porque eu quero uma experiência diferente agora de igreja. Eu já passei lá 1 ano e 6 meses, para mim tá bom. Mas é claro que a carta de renúncia de um bispo é uma coisa mais que é pela lei canônica. Você sabe que a igreja da gente, ela se rege pelas leis, as leis. Como tem as leis civis, tem as leis canônicas, que tem um livro chamado O Direito Canônico. E diz lá na lei canônica que o bispo, ao chegar aos 75 anos, ele deve pedir a renúncia. É um ato que ele deve pedir. Então, todo bispo geralmente pede, envia ao Vaticano. Quando o Vaticano vê que realmente o bispo, às vezes, precisa sair já, porque pela idade ou pela uma doença, aí o Vaticano atende rápido. Quando o Vaticano vê que realmente o bispo tem saúde, que ainda tem condição, às vezes passa mais 1 ano, mais 2. Então, é relativo, de acordo com o olhar do Vaticano, de quem analisa, do cardeal que analisa. Porque Dom Fernando ficou mais tempo para poder cuidar do Congresso Eucarístico. Dom Fernando E também ele tem saúde, a gente vê que é um bispo que trabalha muito.
e ele faz um trabalho muito bonito. Agora precisa desse trabalho nesse congresso, dessa Casa do Pão, para essas pessoas em situação de rua. É um trabalho belíssimo, é um marco belíssimo do Congresso Eucarístico que ele deixa. Então, é muito importante o trabalho dele, né, também a nível social. Isso é muito importante mesmo, porque deixa um marco e um legado onde tantas pessoas de rua precisam de um apoio, de um alimento, de um banho. E agora ficou em nome da Igreja Católica aqui na Diocese de Olinda de Recife, pelo trabalho de Dom Fernando. Isso é muito importante. Ele está de parabéns. O Padre Cosmo, parece que as vocações sacerdotais continuam em crescimento, né? O seminário de Olinda, que foi reaberto agora, tem 100 seminaristas. Tem uma estatística do IBGE da Igreja Católica, que faz anual, que agora realmente mostra que na América Latina os padres têm crescido muito, a vocação de padres e de religiosos e religiosas, porque primeiro que o chamado é um dom de Deus, né? O Papa João Paulo II, que hoje é santo, declarado santo pela própria Igreja, ele disse que o chamado ao sacerdócio, à vida religiosa, ou o chamado em si à vida, é um dom de Deus, é um mistério. Realmente, é algo que realmente a gente vê que não é só a gente, é um desejo da gente. Tem algo divino em nós que fomos chamados para uma missão. É a missão a ser executada, ou seja, o padre é um servo que está para servir a humanidade em nome do próprio Cristo. E como foi que Deus lhe chamou? Olha, realmente, eu lembro, o senhor me fez a pergunta que me faz lembrar, voltar à infância, porque eu lembro que eu era criança, eu tinha uns 4 a 5 anos, e na casa da minha mãe tinha um grande quadro de Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, né? A Santa Ceia famosa. E eu lembro que eu tinha essa idade e eu via Jesus sempre falando ali. Ele falava, abençoava assim, gesticulava. E eu dizia para a mamãe, olha mamãe, Jesus está falando nesse quadro. E a mamãe dizia, meu filho, deve ser fome. E a mamãe fazia aqueles pratos de angu, de xerém, com queijo, com coalhada, depois dava xerém, leite, depois dava coalhada. E eu comia, mamãe, não é fome não, Jesus fala. Ele falava 2 vezes, de manhã e à tarde. E depois que eu cheguei em Roma, foi que eu entendi a minha vocação melhor, porque em Roma a missa é diferente daqui. Aqui a missa tem muito movimento e as pessoas intercalam na oração eucarística. O padre fala e as pessoas respondem, né? Mas em Roma não é assim. Em Roma o padre passa a maior parte da missa falando e os fiéis ouvindo. Então, em Roma, eu entendi melhor a minha vocação de padre ao celebrar a missa. Por quê? Lá o bom tempo da missa, o padre fala sozinho. As missas do senhor hoje é assim, né? Hoje a gente fala, mas como é que intercala muito a fala entre o padre e o povo, é mais a missa participativa, a missa aqui na América Latina, né? Mas as pessoas aí vão querer saber por onde é que o senhor vai e onde é que vai celebrar a missa. Eu vou marcar, eu já falei com o vigário episcopal, o Padre Paulo, que é o vigário episcopal, que a nossa diocese é dividida em regiões episcopais, né, em vicariatos. Eu falei com ele, teve um encontro com ele essa semana e pedi para ele comunicar a Dom Fernando a minha decisão. E claro que a gente vai marcar um momento com o Dom Fernando, para Dom Fernando me nomear para uma igreja, e eu vou pedir no centro do Recife, porque o pessoal tem mais acesso, o povão, né? Que o povo precisa. Um dos motivos também que eu estou saindo lá do Oratório da Santa Cruz é que o acesso lá não é bom. Muita gente reclama o acesso, né? E a gente tem um problema muito sério de muitas pessoas assim que estão ali em torno da igreja, que é pessoa em situação de rua e que as pessoas às vezes esperam muito da igreja, estão lá. Mesmo que o Padre Ayrton faz um trabalho muito bonito ao lado da comida a eles, ali ao lado, né? Então, eu preciso que as pessoas bem tenham mais acesso, como a população precisa de um acesso melhor à igreja. Então, esse é um dos motivos também que eu pedi a minha saída dessa igreja do Oratório da Santa Cruz. Quer dizer que o senhor vai voltar a ser pároco? Pode ser. Pode ser e pode não ser, né? O que eu quero do bispo, eu vou dizer para ele, é que eu tenho uma igreja que eu tenho autonomia para trabalhar e que eu realmente, ao administrar a igreja, também as pessoas tenham um acesso, que seja um acesso melhor para a população. Agora, eu pergunto, Padre Cosmo, uma confidência do senhor. O senhor, às vezes, passa horas ouvindo problemas, cansa fisicamente? Tem dias que eu chego muito exausto em casa. Eu chego tão exausto que, às vezes, eu me fecho no quarto para não falar com as pessoas. Porque quando eu estou muito cansado mentalmente, eu, por exemplo, fico irritado, eu percebo. Aí baixa o humor. Fica brabo, é? Eu fico assim, com o humor baixo. Um pouco irritada. Mas aí os cachorrinhos acalmam. Me distrai um pouco. Com meus cachorros me distraem. Sim, mas eu digo, o senhor passa horas ouvindo problemas, né? Eu passo, é verdade, E... eu preciso de um tempo para me recolher, para rezar um pouco, porque tem coisas que só a oração liberta, sabe? Eu sinto um peso, uma energia que não é coisa normal. Depois da oração, de 1 hora orando ali,
eu não consigo mais rezar. Às vezes eu estou exausto, porque mentalmente eu não consigo rezar. O que é que eu faço? Eu ligo o celular num texto, no ofício da Virgem Maria, numa oração, e fico ouvindo. E aquilo vai, eu sinto que eu vou me libertando, eu vou ficando mais leve. Às vezes eu abro a boca e as lágrimas descem muito. É o sofrimento das pessoas que eu tenho absorvido, né? Porque é natural, a gente que lida com sofrimento. É como se estivesse dentro de um bueiro cheio de lama. Claro que a gente sai com algo que não é da gente. Então a gente tem que se libertar disso. O senhor tem direito a algum relax? Olha, às vezes eu faço um relax, às vezes eu me escondo, eu saio, vou para um local escondido e fico lá, fazer um relax. E às vezes eu saio com alguns colegas lugar padres. Escondido, é? É, diga assim, é uma maneira de falar, né? É. Às vezes eu vou a uma casa de um amigo padre, fico ali reservado com ele, conversando, às vezes a gente sai, às vezes sai eu e Padre Paulo, eu e outro padre, a gente às vezes sai um pouco, né? Mas não vai pra praia, não vai para um shopping, para um cinema? Olha, doutor, até que eu gosto de praia. Mais uma vez eu fui a uma praia, estava tomando banho, e eu estava assim, e veio uma sujeira tão grande que eu fiquei impressionado, eu nunca mais tomei banho de mar. Oh, então tá sentindo falta do banho de mar. Banho de mar limpa, né? O banho de mar é muito bom, porque restaura a mente, né? Muito bom. E depois a gente tem que reconhecer que o mar foi um presente que Deus deu pra gente. É, né? o mar é muito bom. Uma coisa linda, né? É, muito bom. E é sinônimo de saúde, né? É, diz até que o mar tem uma enzima que restaura a mente da gente. Por isso que eu entendi, quando eu cheguei do Mar Morto, que eu já fui 4 vezes à Terra Santa, e lá eu estava muito cansado e eu comecei a me sentir bem mentalmente. E eu perguntei a uma pessoa que mora na Terra Santa, a pessoa explicou, porque o mar ele tem uma enzima onde restaura o sistema nervoso central. E o Mar Morto tem essa enzima muito forte, que é da própria água, que ao inalar aquele ar dali, a mente vai sendo restaurada. Qual foi o lugar que mais lhe emocionou na Terra Santa? Foi em Belém, onde tem a estrela de Belém, onde Jesus nasceu, na Gruta de Belém. Ali eu me senti, tive uma emoção muito forte. Né? Foi na Gruta de Belém, onde Jesus nasceu. E teve outro local muito bom, foi na Gruta, onde Maria recebeu o anúncio do anjo de Nazaré. Sua relação com Maria é muito intensa. Eu tenho um amor muito grande da Virgem Maria. Tudo comigo é com Nossa Senhora. Eu tenho assim E quando é a próxima viagem para a Terra Santa? Olha, eu vou falar com o Gilberto para fazer uma viagem em novembro. A gente vai definir a data essa semana e a gente vai falar nas redes sociais. E aí vai levar... Vamos. E as pessoas já pensou conviver não sei quantos dias com o Padre Cosme, já é um presente. Mas também para mim é um presente estar com as pessoas, porque cada pessoa me enriquece muito, doutor João Alberto, porque cada pessoa é uma bênção de Deus na vida da gente. Sempre tem algo de bom, sempre tem algo que faz bem a gente aprende com as pessoas. Eu aprendo muito lidando com as pessoas. E para terminar, dê uma bênção para o nosso público para saber de 2023 feliz. Tá certo, doutor. Eu vou abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Celestial, em nome de Cristo, abençoe aqui teu filho, doutor João Alberto. Abençoe a sua família, quem está ouvindo e quem acompanha seu programa. E que esse novo ano 2023 seja para ele, para todos nós, recheado das bênçãos divinas. Teus anjos de luz façam a nossa guarda, que ao longo da vida a gente possa, Pai, te louvar, te adorar e te bendizer. Em nome de Jesus, que na terra veio estar conosco. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Isso foi um presente, esse encontro com o Padre Cosmo no começo do ano. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.